Olá, vivos! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2020, primeira fase, o monstro. Número 1. Represente os traços dos planos alfa e θ nos planos de projeção. A reta I, de perfil, pertencente ao bissetor dos diedros pares beta 4, é comum aos dois planos. Esta reta tem um ponto P com 0 de abscissa e 5 de cota. Obviamente, esta reta é perfil passante. Por isso, os seus traços estão na origem das coordenadas e as projeções coincidem com o referencial YZ. O ponto A, menos 6, 5, 2, pertence ao alfa. Ora, eu sei que os traços do alfa vão se cruzar nos pontos F e H em X. Mas não sei os graus. Preciso de mais traços. Decidi fazer uma reta R oblíqua com o ponto A e o ponto P. Descobri o traço horizontal e o traço frontal da reta R. E assim, em conjunto com os traços da reta I, posso descobrir F de alfa e H de alfa. O outro plano, θ, tem 70 graus de abertura para a esquerda com X no traço frontal. E eu sei que esse traço frontal também passa nos traços da reta I. O que eu não sei é o H de θ. Mas posso fazer uma reta auxiliar, frontal ou horizontal, com o ponto P. Fiz uma reta horizontal H que passa em P. Esta reta tem um traço frontal no F de θ. Por isso, quando o H2 cruza Fθ, obtenho F duas linhas, que é o traço frontal desta reta horizontal. P1 une-se com F duas linhas 1 e produz-se H1. O que ela tem de interessante é que o ângulo que ela faz com X é o mesmo ângulo que Hθ faz com X, além de que Hθ também passa nos traços da reta I. Número 2. Determina as projeções de um prisma reto de bases hexagonais regulares. A base ABCDEF pertence ao plano oblíquo delta, que contém o ponto M do eixo X com 2 de abscissa. M tem cota e afastamento 0. O traço horizontal do plano delta define um ângulo de 55 graus de abertura para a direita com X. O ponto A tem 4 de afastamento e pertence ao plano horizontal de projeção, ou seja, pertence ao H de delta. Tem cota 0. AB é uma aresta horizontal que mede 6 cm. Se é horizontal, B também tem cota 0. E a distância 6 cm verifica-se na projeção horizontal. Obviamente que B também está em H de delta, à distância de 6 cm. Para construir o hexágono, vou rebater delta. Utilizei H de delta como charneira e, deste modo, H de delta já está rebatido, B1 coincide com B rebatido, A1 coincide com A rebatido e M coincide com M rebatido. Vou agora fazer dois arcos. Concentro em A e abertura até B, fiz um arco. Concentro em B, abertura até A, fiz outro arco. O cruzamento dos arcos é o centro do hexágono. Então, à volta desse centro, fiz uma circunferência com raio 6 e dividi em 6. Cá está o hexágono em verdadeira grandeza. O ponto F do hexágono pertence ao plano frontal da projeção, ou seja, pertence ao traço frontal de delta. E eu posso fazer F de delta rebatido com o M rebatido e F rebatido. Para contrarrebater os pontos novos, vou fazer retas horizontais. H e H'. Estas retas têm traços frontais. F é o traço frontal da reta H. V é o traço frontal de H'. Vou contrarrebater estes dois pontos.
F e V. Passei pelos seus rebatimentos perpendiculares à charneira e parei em X. Fiquei com F1 e V1 e subi linhas de chamada. Estas linhas vão parar quando encontrarem estes arcos. O centro destes arcos é o ponto M e abri o compasso até F rebatido e rodei. Depois abri até V rebatido e rodei e parei nas linhas de chamada respectivas. Os dois pontos, em conjunto com M, constituem F de delta. E os dois pontos são os traços frontais das retas H e H'. Retas cota constante e paralelas ao H de delta. Dos pontos rebatidos, vou passar perpendiculares à charneira, nomeadamente C, D, E, e paro nas projeções horizontais das retas às quais pertencem. E assim obtenho a projeção horizontal do hexágono. Agora vou subir linhas de chamada para as cotas e obtenho a projeção frontal do hexágono. O ponto F faz parte de uma aresta lateral, cujo outro extremo tem abscissa zero. Então, por F2 e F1, passei uma aresta perpendicular aos traços de delta e parei na abscissa zero. Vou repetir este valor para os outros 5 vértices e obtenho as projeções frontais e horizontais da segunda base do prisma. Na projeção frontal, E e F não são visíveis porque têm menos afastamento que os outros. Assim, todas as arestas ligadas a eles são invisíveis. Na projeção horizontal, A e B são os de menor cota e as arestas ligadas a eles são invisíveis. As restantes são visíveis nas projeções. Número 3. Represente, pelas suas projeções, o sólido resultante da secção produzida por um plano frontal φ num prisma oblíquo de bases quadradas contidas em planos horizontais. Conhecemos o A e o C, que são uma diagonal da base ABCD. 6, 4, 0 e 5, 12, 0 são os pontos A e C. Vou fazer a projeção horizontal do quadrado em verdadeira grandeza. Uni A1 com C1, achei a mediatriz para saber o centro do quadrado. Fiz uma circunferência e dividi em 4. Descobri ABCD. Todos os pontos têm cota 0. As arestas laterais são de perfil. E o A', que é da aresta AA', tem afastamento nulo e 8 de cota. Portanto, A' tem 6 de abscissa, 0 de afastamento e 8 de cota. Com base na distância AA', vou fazer outro quadrado igual ao primeiro, que tem menos afastamento e mais cota que o outro quadrado, embora tenha a mesma abscissa. A' não é visível na projeção frontal, porque tem menos afastamento, e o ponto A é invisível na projeção horizontal, porque tem menos cota. O plano secante φ é frontal, tem 7 de afastamento. É um plano projetante. Por isso, a secção coincide em projeção horizontal com H de φ. Produziram-se 6 pontos. P, Q, R, S, T, U. T e S são da base inferior, tem cota 0. P e Q são da base superior, tem cota 8. U e R não sei a cota, por isso vou recorrer à terceira projeção do prisma para saber a cota destes pontos. Pela projeção horizontal dos vértices, fiz paralelas a X e parei no referencial YZ. Daí, fiz quartos de círculo até X. Imediatamente obtive A3, B3, C3 e D3. Os outros arcos vão subir até a cota 8 para obtermos a base superior.
Assim temos a vista de perfil do prisma. Preciso também do P de φ para saber os pontos de secção. P de φ fica perpendicular a x e vai cortar as arestas que eu já estava à espera. E mais, agora sei a cota do U e do R. Então, de U3 e de R3, tiro paralelas a x até à projeção frontal dessas mesmas arestas. E agora vou unir os 6 pontos de secção em projeção frontal. A secção vai ficar visível porque o sólido resultante está compreendido entre o φ e o plano frontal de projeção. Falta só preencher o interior com linhas paralelas a x. E cá está o sólido destacado que perdeu CC', perdeu um bocadinho de DD', um bocadinho de BB', a linha ficou inteira, mas continua invisível. E é isto. Número 4. Represente em axonometria ortogonal uma forma tridimensional composta por duas pirâmides oblíquas de bases quadradas. O sistema é uma isometria, ou seja, as projeções dos eixos formam 120 graus entre si. Sobre as pirâmides são iguais, as arestas das bases medem 5 cm, duas arestas das bases são paralelas ao eixo y e outras duas são paralelas ao eixo z. Os pontos V005 e V'1005 são, respectivamente, os vértices da pirâmide 1 e da pirâmide 2. Ou seja, as bases são de perfil. Ou seja, eu tenho todo o interesse em rebater YZ para construir as bases em verdadeira grandeza. Primeiro, vou fazer o triângulo fundamental e com o método dos cortes vou rebater YZ. Faço uma cópia do lado do triângulo, X vai servir de mediatriz para ter o centro da semicircunferência que vai cortar X neste ponto, onde se cruzam Z rebatido e Y rebatido. Aproveito e vou rebater também XY com o mesmo método. Faço uma cópia do lado do triângulo, Z serve de mediatriz para me dar o ponto que vai ser o centro desta semicircunferência e quando ela cruzar Z é lá que eu passo X rebatido e Y rebatido linha. Vou fazer V. Marquei 5 cm de cota em Z rebatido e obtive V rebatido. V1 rebatido fica no cruzamento de X rebatido com Y rebatido. V' tem abscissa 10. Marquei 10 cm em X rebatido, obtive V'1 rebatido. V'3 rebatido coincide com V rebatido. Sobre a pirâmide 1, o vértice de menor afastamento e de maior cota da base coincide com o vértice V' da pirâmide 2. Ou seja, a base tem abscissa 10 e é de perfil. Então, vou fazer um quadrado com 5 cm de lado no rebatimento de YZ abaixo de V'. No rebatimento de XY faço essa mesma base vista de cima e faço agora a projeção horizontal rebatida e a projeção de perfil rebatida. Do rebatimento de XY trago paralelas ao Z e do rebatimento de YZ trago paralelas a X. E assim obtenho a perspectiva da pirâmide 1. A pirâmide 2 vai usar o ponto V, que vai ser o vértice de menor afastamento e de menor cota da sua base. Ou seja, a base tem abscissa 0 e está por cima do V, e é um quadrado de 5 cm. Lá está, e na projeção horizontal coincide com Y rebatido e vai se unir ao V'. Cá está, sobrepõe-se à outra pirâmide e agora do rebatimento de XY sobem paralelas a Z e do rebatimento de YZ descem paralelas a X. E assim obtenho a perspectiva da pirâmide 2. Para finalizar, vou destacar apenas as arestas visíveis do sólido resultante. Até que enfim, férias, pá!